Há quem ache que você tem que criar da mesma maneira os filhos, que o mesmo amor que você dá para um, você dá para outro. Mas como, né? São pessoas diferentes. Tem gente que tem dificuldade quando tem mais de um filho, com a chegada de um filho mais novo, ou ficar mediando a relação entre os dois. Mas, com todas essas controvérsias, essas dúvidas, é muito legal a relação entre irmãos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou mãe da Luna, educadora parental, e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para gravar esse podcast. A gente pode até pedir música no Fantástico, porque é a terceira vez que estamos gravando juntas, que é a Vivi Cirineu. Vivi, obrigada por estar aqui, por aceitar esse convite. Vou pedir para que você se apresente para as pessoas conhecerem um pouquinho do seu trabalho também. Muito obrigada. É um prazer sempre falar sobre temas que apaixonam o nosso coração. Sim. Para quem não me conhece, eu sou Vivian, sou médica de formação, depois fui migrando e misturando com a educação parental. Quando veio um chamado muito forte da minha maternidade, que eu percebi ali que a medicina não me preparou. Eu não aprendi na pediatria sobre comportamentos. Eu trabalhava com crianças no hospital, mas quando fazia birra e chorava, eu voltava para a mãe. E quando as minhas filhas começaram a ter esses comportamentos mais desafiadores, eu, não, espera aí. Eu me vi numa versão que eu não conhecia. Uma pessoa irritada, impaciente, explosiva. Eu não era assim. E o que estava acontecendo? Como é que... E aí eu fui, graças a muitos livros, comecei nesse despertar, nesse caminho de tomar mais consciência, entender esses nossos padrões e vim parar nessa missão de vida, que é assim que eu enxergo, de levar tudo o que eu aprendi para as outras famílias também. Ai, gente, que lindo, né? Tão lindo quando transforma a gente, a maternidade, né? Uma chance tão bonita de evolução pessoal mesmo, de transformação. E para começar, você conta um pouquinho dessa história, né? Mas eu aqui curiosa, já querendo saber mais. Você sempre planejou ter duas filhas? Você queria ter só uma? Como que foi isso para você? Antes de ter filhas, eu já fantasiava com isso, porque eu vim de uma família onde eu tinha um irmão Uhum. e a minha relação com meu irmão sempre foi boa, melhorou, claro, depois que a gente cresceu e parou de disputar. Acho que a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas eu tive momentos muito difíceis na minha vida em que ter um irmão me ajudou demais e me apoiou Uhum. muito. E eu enxergava que era aquilo que eu queria para minha vida, para minha família. E claro, tinha um medo, né? Como é que vai ser essa relação dos irmãos? Uhum. Mas eu não imaginava ter mais do que duas, não. E hoje eu tenho certeza que não também. Que não é o suficiente. Porque eu acho que eu tô já no limite do que eu tenho para dar. Você conhece o Paizinho Vírgula? Conheço, claro. Ai, gente, eu acho tão assim, eu fico vendo a rotina deles com 4, eu falo: "Gente, eles são, assim, muito guerreiros", porque realmente eu também nem me imagino num cenário desse. Acho que seria até irresponsável da minha parte, né, como você falou, eu com uma já tô no limite do que eu tenho pra dar. É bem isso, não é só uma questão do eu admiro muito quem tem, Sim, mas eu acho que não é só uma questão do amor, é do quanto sim, isso traz para mim também um desgaste da minha saúde mental, que eu sim, cuido, mas, eu vejo assim, eu acho que tem que ser uma escolha muito responsável quando a gente sim. coloca um filho no mundo, porque é uma criança totalmente dependente, que necessita muito de nós, da nossa disponibilidade emocional, que a gente vem com toda a nossa bagagem das nossas feridas, que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Uhum. Então, é todo um processo que a gente vai, porque senão, se a gente não olha para isso e não tem essa responsabilidade, o que que a gente faz? A gente replica muitas violências que a gente vivenciou na nossa infância. A gente vai Uhum. no automático, a gente repete falas, repete padrões, e aí a gente não está nesse caminho criando os seres humanos que a gente precisa para o nosso mundo melhorar. Sim. Então, hoje eu vejo isso, assim, né, e também por experiências que eu tive nas minhas gestações, as 2 gestações tiveram ali um certo risco, e foi muito estressante, eu não queria vivenciar isso de novo. Ai, nossa. Eu eu só de lembrar que também a minha foi bem complicada também, do final até o nascimento, assim, foi tão arrastado, eu já estava tão, assim, saturada, exaurida, eu acho que essa é a palavra, que eu também tenho um pouco de receio, né, ainda mais quanto não adianta, né, o corpo mais jovem gestando é diferente do corpo mais velho e
por melhor preparo físico que você tenha, é outro São organismo, questões né? que não estão no nosso controle. Exatamente. E é pouca diferença de idade das suas As minhas meninas? filhas têm 1 ano e 8 meses de diferença. Igual eu e minha irmã. Gente, olha eu puxando o gancho, você falou da sua relação com seu irmão, né? Eu e minha irmã, a gente disputava muito, 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 muito. Tudo a gente disputava, mas assim, foi tão incrível a gente ter essa diferença pequena de idade, porque a gente vivenciou praticamente todas as fases juntas. Então, foi adolescência, foi puberdade, a gente era muito unida, muito amiga, apesar das disputas. Sim. Sabe aquela coisa assim, né, do irmão? Eu posso brigar, eu posso bater, mas ninguém pode chegar perto do meu irmão. A gente era assim. É muito gostoso, né? Mas é difícil também passar por isso, porque você gestou outra com uma criança bem pequenininha. Como que foi isso pra você? Eu acho que durante a gestação, foi uma gestação, assim, um pouco mais leve, porque a preocupação era tão grande com a outra criança pequena que estava Hum. ali demandando o tempo todo, que eu esquecia que eu estava grávida. Então, durante a gestação foi isso. Aí, naquele período do nascimento, foi bem complicado ali no primeiro ano de vida, que por mais que eu tivesse ajuda, eu tinha ali 2 bebês em casa, Assim. de fralda, chorando, precisando de atenção. E e eu não e eu tinha muita culpa de estar traindo a filha mais velha. Quando Uhum. nasceu a mais nova, eu demorei bastante para conseguir me conectar com a mais nova. Precisei passar por um momento ali que eu acho que Deus colocou mesmo na minha vida, assim, que foi um momento que ela ficou doente, internada na UTI, com A 5 mais meses, a velha? mais A nova. mais nova. Era uma bebezinha, ela tinha 5 meses e teve Uhum. bronquiolite. Ah. E naquele momento eu tive que ficar exclusiva Uhum. para ela, não tinha escolha. Ela ficou internada, a gente ficou 15 dias no hospital. E nesse período, com tanto medo que eu senti de perdê-la ou dela ter alguma sequela da doença respiratória, ali a gente se conectou. Então demorou 5 meses para nascer esse amor Gente. forte que eu tive pela mais nova. Eu precisei passar por isso. Sim. E sabe o que é engraçado, assim, você tá falando, normalmente acontece o contrário, né? A mãe se vincula mais fácil com o bebezinho que chegou, que demanda mais, e acaba deixando um pouquinho de lado o mais velho. É difícil a gente ouvir história assim que é o contrário, né? Ai, que cada Ou história é uma você. história, né, Natália? Quando a minha mais nova nasceu, a minha mais velha estava com 1 ano e 8, já era um período que eu estava lendo bastante Ah, tá. sobre criação de filhos e educação. Naquele período eu tinha tanta culpa de tudo que eu fiz com a mais velha, Que que eu você ficava queria. tentando corrigir o tempo todo. Hum. Então eu ficava mais grudada na mais velha do que na mais nova. E como que foi isso, assim, dentro da dinâmica familiar com seu marido? Como que foi esse ajuste, assim, né? Porque aí tá, você estava mais conectada com a mais velha, mas e aí a mais nova nesse tempo? A mais nova totalmente conectada com outras pessoas, com a minha Uhum, rede de apoio, uhum. com a minha ajuda, né, com as pessoas que vinham para me ajudar, assim. Então, eh, muitas vezes eu percebia até na escolha dela do colo, eu não era a cuidadora principal, Hum, mas eu não sentia naquele momento dor no coração ou ciúmes, porque o meu pensamento na época, ai, ainda bem que ela se vincula com outras pessoas e eu consigo dar conta da mais nova, da mais velha que é demandante. sim. Então eu não sentia naquele momento essa culpa. Uhum. Você foi sentir quando? Depois desse processo da UTI? Ou não? Ainda passou um tempo? Não, eu acho que culpa disso eu não tive nesse período. Eu acho que nesse período da UTI foi algo que me fez abrir os olhos. Presta Uhum. atenção, Vivian, você tem 2 filhas agora? Sim, sabe? Assume o seu papel de mãe e para de delegar para babá, para outras pessoas. Foi esse chamado que foi tão forte que quando eu voltei e ela completou 6 meses, eu tive que voltar a trabalhar, porque acabou a minha licença. Hum. Você E estava no aí, hospital ainda na época? Natália, eu ia para o hospital chorando, chorando, todos os dias. Aconteceram muitas coisas ruins no hospital também, que eu já não me sentia mais pertencente naquele lugar. E, e eu ficava assim, eu quero estar com a minha família, eu não quero mais dar plantão, eu quero ter mais tempo. E aí começou essa movimentação de eu fazer essa transição de carreira da área da anestesia, que eu trabalhava, para essa área da orientação das famílias.
E você conseguiu fazer, assim, de uma maneira mais organizada, mais planejada, ou foi tudo muito no impulso? Não, não foi nada no impulso, assim, houve um planejamento, até mesmo porque eu precisei ali pedir um tempo para o pessoal que eu trabalhava, falar: "Olha, eu quero sair, fico com vocês, não vou deixar ninguém na mão, quanto Uhum. tempo vocês querem que eu fique aqui?". E aí quando a gente colocou uma data limite, se não houve um planejamento de financeiro, Aham. porque na época nas conversas com o meu marido, ele: "Não, faça, vai demorar para você conseguir se recolocar nessa nova carreira, mas tudo bem". Eu já recebia muito menos que ele, porque eu já trabalhava menos que ele, na época, Aham. pós-maternidade. Então, o planejamento foi: eu fiquei aliviada por ter uma data para sair dali. Uhum. E aí eu escrevia no meu carro, assim, eu tinha um calendário que eu colocava lá e cada dia eu marcava um X. Faltam tantos dias, para tentar me aliviar dessa angústia de trabalhar onde eu não queria mais estar. Foi esse o planejamento: eu vou sair. É difícil, né, eu venho de uma criação, assim, que o trabalho era tudo, né. E de uma crença de que, ai, a mãe que tá em casa cuidando dos filhos, né, ou da casa, que não quer trabalhar, que é preguiçosa, né, entre outros nomes pejorativos que foi construído aí por toda a minha vida. E eu já pensei desse jeito, até a Luna nascer. Porque foi, assim, um pouco parecido com você, mas eu não consegui nem voltar da licença maternidade. Quando começou, assim, a chegar próximo, eu já comecei a ficar angustiada igual você, e eu falei: "Meu Deus, ela é tão pequena, tão dependente". Uma, né, imagina 2. E aí eu falei assim: "Olha, eu não quero voltar", né, 1 mês antes de voltar, eu pedi pra eles fazerem um acordo pra me mandarem embora, porque eu falei: "Gente, zero condições". Eu falei: "Como que eu vou passar todo esse tempo afastada e vai desmamar e". Então assim, eu sinto um pouco dessa angústia, porque com 2 deve ser muito mais exacerbado, ainda mais depois de um momento delicado, né, igual esse que você vivenciou. Mas e passando tudo isso, né, quando você foi ficar em casa, como que foi? Porque aí é outra realidade. É, e aí foi a pandemia, né, que me ensinou, Ah. porque foi um momento assim, eu voltei a trabalhar, e aí tiveram alguns meses ali, e eu estava chegando perto já da época, né, do tempo que eu iria sair, e veio a pandemia. E sem escola, e sem rede de apoio. Ou seja, né, você queria minha filha, agora é o teste. Toma. Você pediu? Toma. Exato, aí eu fiquei em casa, porque eu até mesmo porque quem trabalhava em hospitais e centros cirúrgicos viraram UTIs, então Uhum, muitos anestesistas, as cirurgias que tinham eram só de urgências naquele período. uhum. Então muitos anestesistas foram trabalhar em outros lugares, UTIs, e eu tive essa opção de ficar em casa com as meninas, enquanto meu marido trabalhava. E ali, eu acho que o que me fez não sofrer, não sucumbir, foi mudar a ótica, foi enxergar: "Tá, eu tô em casa com elas e agora a minha missão é a gente passar por esse período de medo da melhor forma possível". E eu lembrava muito do filme A Vida é Bela, eu lembrava muito do filme Em Busca da Felicidade, onde o Chris Gardner tinha a cena que ele não tinha onde dormir com o filho, e ele estava no metrô sentado, desesperado: "O que que eu vou fazer com meu filho agora?". E aí ele inventa uma história: "Olha, filho, dinossauros". E ele começa a criar uma fantasia: "A gente precisa de uma caverna para se esconder". E ele entra no banheiro e o filho adormece relaxado dentro daquela brincadeira, né, e ele lá com aquela expressão de desesperado enquanto o guarda bate na porta, não sei se você assistiu a cena, Sim, mas assim, é uma cena que eu já mostrei em treinamentos para médicos, porque é isso, como é que a gente faz desse caos, né. desse fazer do limão a limonada. Uhum. Para trazer para a infância esse olhar de esperança. Então a gente ligava noticiário, o tempo todo notícia ruim, gente morrendo. Meu marido chegava da UTI, eu passava, fazia quase ele beber álcool. E a gente morrendo de medo, não vamos parar de ver noticiário então. Mas como não deixar o nosso medo afetar as crianças? E essa mudança de ótica, ao mesmo tempo estudando, eu consegui passar por leveza, entre aspas, né? Não totalmente leve, mas consegui, acho que não afundar nesse período. Sim, barrar pelo menos um pouco, né, pra Exato.
para elas. Foi um período, eu acho que sim, foi desgastante para todo mundo, né? E trouxe luz também para muitas coisas. Então teve, claro, as dificuldades, né? Foi, sei lá, acho que ninguém gostaria de passar por isso de novo, mas eu acho que também foi um momento de muita reflexão, de muita luz para coisas que a gente não se atentava antes, talvez da importância dessa. Porque por mais que a gente saiba que a morte é certa, né? Que para morrer basta estar vivo, que nem diz Sim. minha mãe, a gente não pensa que vai ser logo. A gente pensa que tem anos e anos pela frente, e às vezes a gente deixa de olhar para os nossos filhos, não, amanhã eu olho, amanhã eu brinco, amanhã e vai passando na vida, e quando é amanhã, nossa, não tem mais, já estão casados fora de casa, e né, eu olho que eu nem consegui aproveitar. Então, acho que teve um pouco desse lado né, não é benéfico, mas sei lá, alguma coisa boa, acho que dá pra gente tirar de tudo isso. E acho que foi uma fase também. Você já relatou isso em alguns stories seus que eu já ouvi, que muita mãe procurou por ajuda nesse período, né? Então, você sente que de repente esse período também trouxe um outro olhar para a infância, ou foi o desespero mesmo, porque né, agora eu tô enfrentando uma realidade onde eu não tô trabalhando, tô dentro de casa com as crianças e não sei o que fazer. O que que você pensa assim dessa fase, desse período? Eu acho que houve também um boom de informações que Uhum, começou nesse período, até mesmo pela expansão das redes sociais, que aumentaram muito, cursos online, que foi bem nesse período, tá todo mundo em sim. casa vendo live, e a informação começou a chegar. E a questão é que antes a gente não tinha tanta informação. Quando eu Uhum. estava grávida, mandaram ler a Encantadora de Bebês, que foi terrível, porque eu tentei aplicar as coisas que tinham ali. Hoje a gente sabe que a neurociência do trauma vai trazer para a gente o quanto é nocivo tudo que ela ensina naquele livro, mas eu fiz. Uhum. Eu fiz porque eu achava que estava no livro, então é verdade, então é o caminho. Aí a gente vai entendendo, né, que nem tudo que está no livro é verdade. Mas, claro que hoje eu até olho com outros olhos, né? Se eu não tivesse feito tudo aquilo, talvez eu não estivesse aqui falando sobre o que eu falo hoje, não estivesse aqui Sim. conversando com você sobre uma educação diferente, uma educação respeitosa. Mas eu acho que, assim, diferente da época dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha informação. A informação está chegando hoje. Ainda há muita resistência, mas quem está disposto a escutar, quem se abre para, não, peraí, deixa eu ver, o que que elas estão falando? Ah, então não é meu filho que é o problema, talvez seja a maneira como eu estou lidando com esse comportamento. Então como é que eu posso melhorar? E aí a gente sai, se desperta mesmo para sair desse lugar de vítima. Ai, a maternidade é difícil. Ai, meu filho só me dá trabalho. Ai, que eu entro às vezes nesse lugar também. Uhum. A gente quer que os nossos filhos facilitem as nossas vidas. Mas quando a gente se abre para, não, mas espera aí, tem outro caminho? Como que é esse caminho? Deixa eu entender, deixa eu ver até onde eu consigo ir. E é um caminho que a gente precisa de ajuda, né? Não dá para fazer sozinho. Mas a gente tem, eu pelo menos, né? E eu sinto que a maioria tem muita dificuldade de pedir ajuda, de formar uma rede de apoio, porque tem a crença de que só pode ser a família, né? Se limita aquilo, não pode ser meu vizinho, meu amigo, alguém que eu me aproximei para fazer, né? Esse papel, esse suporte, e sai um pouco dessa questão de aldeia, né? Que eu acho lindo esse provérbio, né? Que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. E realmente precisa, porque uma mãe exausta não dá conta, né? E o que que a gente passa nessa nossa exaustão? Hoje eu tenho mais essa consciência e essa percepção de quanto mais irritada eu tô, mais o problema é minha filha. Mais, né, eu grito e tenho meus gatilhos e tal. Então, opa, então deixa eu olhar para mim diferente também e começar a refazer alguns passos. Mas voltando na questão da informação, eh, a gente tem uma facilidade hoje, né, uma gama, mas também uma disseminação de muita informação equivocada, né, e isso acaba, eh, validando, não sei se seria essa palavra, mas validando também alguns discursos violentos daquelas pessoas que não querem se abrir para o que a ciência traz de informação mais atualizada, né, dessas pesquisas da neurociência do trauma, do apego seguro que não é recente, né, tá mais antigo. Como que você enxerga isso dentro das famílias, assim, que você atende e dentro da sua própria casa também? Olha, principalmente nas famílias. Muitas famílias que eu atendo hoje, elas têm um nível de consciência bem menor. Uhum,
muitas famílias que não tem tempo para ler, não tem tempo para estudar. Então, o primeiro processo é a gente começar a questionar, mas por que que tem que ser assim? E Uhum, ajudar as pessoas a pensarem, porque é um caminho violento eu impor também o que eu acredito. uhum, Tem que ser assim. A ciência diz que é assim. A ciência é o que a gente tem como instrumento que vai validar. Não, mas será que é isso mesmo? Será que é a criança que precisa de terapia? Ou será que os pais precisam de orientação parental? E aí a ciência está trazendo para a gente que muitas vezes, até nesse caminho, não adianta eu querer tratar a criança e não olhar para a família. Mas até quando você fala assim para mim, né? Ah, Vivi, vamos falar de. Fazendo um gancho com o tema que você me uhum. pediu, né? Vamos falar de relação de irmãos. Se eu não olho para mim, para as minhas questões, eu não consigo ajudar na relação de irmãos. E eu vim para cá hoje, Natália, pensando, poxa, mas assim, os meus pais, eles não sabiam de nada disso. E a minha relação com meu irmão é boa. Olha Uhum. como que vai ser o pensamento das pessoas, né? Então, para que que eu preciso fazer toda essa educação positiva, respeitosa, sendo que eu não tive nada disso e a minha relação com meu irmão é ótima hoje? E eu vim pensando sobre isso, porque é um argumento que as famílias muitas vezes trazem. Uhum. E aí a minha visão, eu não sei qual é a visão do meu irmão, talvez ele tenha uma visão diferente, mas a minha visão é que nós dois fomos muito sobreviventes da nossa infância. Nós viemos de um lar disfuncional Uhum. e nós nos uníamos porque a gente não tinha nenhum adulto para olhar para a gente. Nós nos uníamos para não vamos contar para papai e para mamãe porque a gente não quer sofrer nenhuma consequência disso. Uhum. Um chorava e um acolhia o outro. E não tem que ser assim na infância. A gente precisa de adultos. Então, assim, eu assumia o papel de mãe do meu irmão, ele Você é mais assumia, velha. eu era mais velha, mas nessas situações, e ele assumia um papel de pai, né, eu tô querendo dizer assim, a Sim. gente, nenhuma criança tem que ser responsável pelas emoções da outra, Uhum. nem por acolher, nem por nada. Nesse caminho, nós sobrevivemos, estamos aqui e temos uma boa relação. Mas não precisa ser assim. A gente pode ajudá-los a construir uma boa relação quando a gente assume. Eu sou adulto e eu sou responsável por ajudar essa criança a lidar com as emoções, enquanto o cérebro dela não está desenvolvido. Então, as famílias elas trazem esses pensamentos e essas reflexões, que é a mesma história do, não, mas eu apanhei e sobrevivi. Não, mas eu tô Uhum. bem, mas eu tô. Tá, então vamos olhar mais a fundo sobre como você desenvolveu uma personalidade de sobrevivência de uma infância onde você não aprendeu a regular suas emoções. Você fica com raiva e você bate porta, você não sabe se comunicar assertivamente. Ou você fica com raiva e vai lá e se tranca, se isola, não fala com ninguém, dá gelo. A gente faz as nossas birras de adultos. A gente não sabe se relacionar. A gente pensa que sabe, a gente sabe se É. relacionar, sabe quando, Natália? Vamos abrir um vinho e vamos falar sobre besteiras. Aí pronto, anestesiados. Mas e sem o álcool a gente consegue conversar? E sem o álcool e de assuntos delicados também, né? Porque hoje a gente percebe muito na polarização, por exemplo, seja com futebol, seja com religião, seja com. Ninguém mais quer falar porque não sabe ouvir a opinião do outro, não sabe ter empatia, não sem ir pro grito, né? Sem ir pra briga. Nossa, você falando tudo isso, eu revisitando minha história também, né? Quanto a gente também sobreviveu a tudo isso e poderia ter dado muito errado, né, Vivi? Sim. Deu muito certo pra vocês, vocês são unidos, mas poderia ter dado muito errado. E eu vejo assim que há uma dor também em assumir e reconhecer tudo isso, né? Então não é fácil para as famílias também, porque, poxa, então eu tenho que admitir que aquilo que eu vivi não foi tão feliz. Né, eu tenho que desmoronar um pouquinho do meu castelo que eu construí, que eu idealizei, isso dói. Como todo esse processo, né, quando a gente decide olhar de outra perspectiva para a criança, a gente precisa se olhar, é um processo dolorido, não é fácil, mas ao mesmo tempo é libertador, né? Eu não sei se você pensa dessa maneira, mas eu assim, depois que, ai, eu olhei para todo e ainda olho, né, porque cada dia ela me traz um gatilho diferente, eu, opa. Deixa ela, olha, né, lá atrás não foi tão confortável. Mas mesmo assim, eu me sinto melhor hoje do que lá atrás anestesiada.
porque eu era dessas pessoas. Eu vi que me anestesiava no trabalho, me anestesiava no álcool muito. No álcool não era pouco. Então, ótimo, né? Tava ali com os amigos, tanto que assim, deixou de existir o álcool, deixou de existir muitos amigos. Sei bem como é. Então, né, assim, a gente tem uma percepção muito distorcida, eu acho que é realmente desses personagens que a gente precisou vestir para sobreviver dessa relação, né? E é lindo isso que você, assim, qualquer pai, né, que tá olhando diferente para essa relação, que pode construir, ah, mas a gente não tem ainda. Mas a gente já consegue perceber tanta coisa. Você percebe no relacionamento entre elas O coisas relacionamento delas é diferentes de. maravilhoso. É maravilhoso. E não é um relacionamento sem brigas, porque Uhum, isso não existe. Não uhum. tem, não existe uma expectativa de que, ah, não, meus filhos, crianças não brigam, eles dividem todos os brinquedos, Se amam o tempo se amam todo. o tempo todo. Exato. Quantas vezes eu escuto minhas filhas falar, eu queria que a minha irmã não existisse. Quando uma tá brava com a outra. Porque as emoções, elas são passageiras e a gente sente raiva mesmo quando o irmão faz uma coisa que a gente não gosta. E a gente não pode impedir que eles sintam. Então eu vejo muito isso, às vezes até quando eu estou assim, por exemplo, na academia com as minhas filhas, que eu vejo famílias ali, um lidando, não pode brigar, não pode ficar com raiva, não. Gente, vamos olhar com outro olhar para as emoções. Eu acho que isso vai ser um avanço na humanidade tão grande quando a gente tolerar a raiva, aprender a gerenciar e trazer a raiva, vamos abraçar a nossa raiva. Tá tudo bem sentir raiva. Isso vai mudar tanto. Uma vez as meninas, uma delas falou para mim: "Eu tô com raiva, eu não queria que ela existisse, e não sei o quê". Aí começou a esbravejar. Eu falei: "Filha, é difícil ter irmã, né? Sua irmã às vezes é uma pentelha com você, né?" Aí ela abriu o olhão assim, num olhar de: "Mamãe, você me entende?" Ai, Claro que eu falei sim. isoladamente. Sim. Porque se eu falo na frente das duas, uma vai achar ali que, nossa, a mamãe não gosta de mim. Essa é uma conversa que precisa ser separada. Isso é Sim. uma coisa legal. Toda vez que as crianças brigam em casa, as conversas são separadas. Eu não falo com elas juntas, na maioria das vezes. Até mesmo porque também me gatilha, Sim. também me deixa estressada e eu posso piorar as coisas com as palavras que eu vou usar. Então, se já passou muito tempo, eu estou muito calma, aí eu chamo as duas. Vamos lá, gente, vamos resolver essa confusão? Agora, na hora do olho do furacão, conversas separadas. Porque aí eu sei que a minha emoção também não interfere nisso. Uhum. É assim que a gente constrói a relação de irmãos, no dia a dia. Não é mandando eles se amarem. Amor? Como é que você manda alguém? Ah, Natália, por favor, você tem que amar aquela pessoa ali. Não tem como, não é assim que nasce o amor. A gente tem umas crenças tão distorcidas, né? Que o sangue faz, né? Que, ah, só porque é meu sangue que eu sou obrigada a amar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio. E não tem nada, porque relações são construídas, né? E o amor também é construído, né? Um negócio assim, ai, pronto, eu nasci já vem com chip que eu tenho que amar meu irmão. Exato. Ai, é difícil, né? Essa questão dos relacionamentos, né? Como a gente tem essas visões distorcidas. E eu queria pegar um ponto muito importante que você falou, né? Do aceitar a raiva. Ai, gente, é difícil porque foi colocado pra gente como sendo um sentimento ruim, né? Sempre foi construído a raiva e o medo é ruim. Você não pode sentir medo, você tem que ser corajoso. Você não pode sentir raiva porque você tem que ser boazinha, né? E às vezes a gente até se coloca nesse lugar. Eu me colocava muito nesse lugar, né? Achava que eu não sentia raiva, né? Só colocava pra debaixo do tapete. Eu me colocava nesse lugar. Olha como eu sou uma pessoa evoluída, como eu sou uma pessoa boa, maravilhosa. Eu não sinto raiva de ninguém. Ó, paciente. Até o dia que eu fui sentir isso daí, né, no meu puerpério, eu, opa, né, e fui entender que tá tudo bem, porque é um sentimento, assim, necessário também, funcional. A raiva vai ter entre os irmãos, eu não sei de onde a gente tirou que os irmãos não podem sentir raiva um do outro, que tem que se amar o tempo inteiro. Nem a gente ama nosso parceiro o tempo inteiro, nosso amigo o tempo inteiro. Tem amigo que a gente sente raiva também em determinados momentos. Por que que a gente, né, tem que obrigar isso dos irmãos? Eu fico me perguntando às vezes, né, de onde que a gente construiu isso daí. O adulto pode tudo, criança não pode nada. Ai, ai. E falando assim, de novo, né, voltando do relacionamento entre elas, dessa construção todas, uma coisa é que você conversa separados. E aí eu queria pegar um gancho, né?
não é a mesma criação para as duas pessoas. Isso, exatamente. Exatamente. Você tem que conhecer a personalidade da sua criança para saber o que que você pode falar e o que que você não pode. Tem criança que você vai falar de uma maneira, poxa, filha, mas olha o que você fez, né? E você vai chamar mais a atenção, tentando trazer, claro, para reflexão. Mas tem criança que, se você começa a falar assim, a criança se sente inadequada, que ela não está atendendo a sua expectativa. E isso vai trazer outras consequências ruins para ela. Então, você precisa conhecer, não dá para criar dois filhos iguais, Nem gêmeos. nem gêmeos, porque as personalidades são diferentes. Então, eu preciso ter essa sutileza. E muitas vezes a gente vai errar. Às vezes eu falo um pouco mais dura com uma ali que é mais sensível. Ai, filha, deixa eu começar de novo. E aí eu percebo que eu errei e eu vou para um outro lugar. Porque a gente também vai errar, claro. Até mesmo porque nós somos muitas vezes dominadas pelas nossas emoções. E o que sai da nossa boca, a gente não consegue controlar. E a gente também repete frases automáticas. Então eu preciso, nessa hora, dar um passo para trás e falar: ai, filha, olha, quando eu falei aquilo, eu estava com raiva também. Se eu tivesse calma, eu teria falado de um outro jeito. Então vamos conversar depois? Ou agora que eu já estou calma, deixa eu tentar falar com você sobre isso de uma outra forma. E é nesse dia a dia que a gente vai construindo esses exemplos e mostrando nas relações. Tem uma série de coisas quando a gente fala de relação de irmãos, né? Até mesmo, por exemplo, sobre não tomar partido. Isso é muito difícil, Natália. Isso é muito difícil. Ó, até arrepiei. Ontem eu estava em casa preparando o jantar, comecei a escutar uma discussão na sala, não sei qual era o motivo, eu sei que era coisa de brinquedo. E quando eu bati o olho assim na sala, eu só vi a cena de uma das minhas filhas batendo na cabeça da outra. Ah, sabe aquela agonia, aquela vontade de gritar: minha filha, bater na cabeça não! Né? Não pode bater, aqui em casa ninguém bate, bem, né? Já veio o urso. Meu urso já queria sair pra fora e gritar. Aí eu dei uma segurada, eu falei: finge que não viu, finge que não viu, finge que não viu. Aí a que apanhou veio chorando: ai, ela me bateu, tal. Eu falei: é mesmo, filha, doeu muito, vem cá. Aí acolhi a que estava se sentindo ali a vítima. Eu vou conversar com ela. Eu falava para ela assim: eu vou conversar com ela, mas não agora, depois do jantar. Tudo bem, vem cá, vem no meu colo, abraço. Às vezes a gente tem que acolher as duas, porque a que machucou também fica sentida. Sim. Porque ela não queria ter feito, ela só não teve autocontrole e ela não vai ter mesmo, porque autocontrole é uma função executiva de córtex pré-frontal. O cérebro dela está imaturo para isso. Até a gente, né? A gente adulto, que às vezes não tem autocontrole, a gente está com muita raiva, pá, quando vê já foi. Já Uhum. falou grosseiramente o que não devia. Já bateu a porta, né? Porque a gente às vezes não controla quando a gente tá com raiva. A gente espera isso das crianças como? É, mas a gente pode fazer birra, eles que não. Só que eles têm toda a justificativa, Sim. porque o cérebro está em desenvolvimento. E essa parte do autocontrole vai se desenvolver lá na frente, depois da adolescência. Então, eu não posso esperar isso da criança. O que eu posso, nesse momento, né? Voltando até para a cena que eu contei das meninas. Então, por que eu fingi que não vi? Porque eu não queria ser parcial. Porque eu não vi o que aconteceu antes. Eu não vi se uma provocou a outra. Entende? A gente vai lá e briga com a dificuldade de ter autocontrole, mas eu não briguei com a que provocou também. Uhum. Como é que eu vou fazer isso? Eu não vi, eu vou ser injusta. E aí eu dou voz para as duas crianças. Agora eu quero ouvir o seu lado, me conta. Tá, agora eu quero ouvir a sua versão da história, me conta. E agora como é que a gente resolve? É assim, num papel de mediadora. Só que a gente tem tanto medo dos nossos filhos se tornarem batedores, inconsequentes, delinquentes, irresponsáveis. A gente tem tanto medo que isso faz com que a gente interfira demais na briga dos irmãos. E a gente mais atrapalha que ajuda. Quantas vezes, hoje que elas são mais velhas, quantas vezes eu fico assim, vou fingir que eu não tô vendo a briga, vou fingir que eu não tô vendo a briga, daqui a pouco elas se resolvem sozinhas. Ah, então você faz assim, eu faço assim, então eu fico com esse, você fica com esse.
E eu fico pensando, gente, se eu tivesse ido lá, eu tinha atrapalhado tudo. Natália, se você não me interrompe, eu vou falando. Mas tá certo, e eu tô adorando ouvir, porque É uma experiência diferente, né? Quando a gente tem uma e sim. traz uma amiguinha, tem conflitos. Mas é diferente quando é irmão. Quando é irmão, tem muito mais gatilho para nós mães. E amiguinho, a gente naturalmente vai tomar partido do nosso filho. Eu, pelo menos, normalmente eu tomo partido da minha, né? Agora, e o irmão? Os dois são meus. O que que eu faço, né, com isso? E tem muita gente, né? Você estava falando dessa questão de não tomar partido, o quanto é difícil lidar, né? Ficar mediando essas situações. E a gente fica, não pode, muitas vezes cai nesse, não pode bater, não pode isso, não pode aquilo. E também invade os espaços no tem que dividir. Tem que não sei o quê. Tem que... Como que é essa mediação aí dentro da sua casa na questão da divisão, né, das coisas, dos brinquedos, das roupas, enfim. Eu não gosto desse caminho de forçar a dividir, não. Eu não tive essa experiência muito forte na minha infância porque eu era menina e meu irmão era menino. Ah, tá. Então a gente não tinha muitas coisas que dividir, porque a gente Aham. gostava de brinquedos diferentes, a gente tinha roupas que eram dos estereótipos diferentes, então não tinha essa disputa. Então, para mim, isso não é gatilho. Ah, Talvez para quem tenha irmã do mesmo é. sexo, né? Talvez seja mais, talvez, não sei. Né? A gente levanta algumas hipóteses. Mas para mim, a disputa que acontece mais ali, é a de brinquedos, eu sempre tento ir na conversa de mostrar, olha, se você emprestar, sua irmã vai emprestar, mas eu não forço. E aí eu tenho que tolerar a frustração de quem não vai receber o brinquedo. Porque eu não acho que ninguém tem que ser obrigado a emprestar. Essa empatia, essa vontade de compartilhar, isso precisa surgir de uma forma natural. E quando a criança está bem, quando ela se sente amada, quando ela se sente vista, ela tende a ser mais generosa. Só que a gente não está falando de uma criança de 2 anos. A criança de 2 anos, 3 anos, ela tem um egocentrismo natural que é cerebral. Então, eu não vou esperar que ela tenha essa capacidade de dividir, de entender. Ela é puramente emocional e a segurança dela é aquilo: é meu, mamãe é minha, tudo é meu. E nessa idade, forçar a emprestar é muito pior, porque aí eu tenho que lidar com uma frustração muito grande que vai se manifestar na birra e que vai gerar gatilho na gente, a gente vai ter mais dificuldade de lidar. Então, a questão do emprestar vem nos mais velhos, eu acho. Depois ali dos 5 anos, onde você começa a conseguir fazer uns combinados, acordos, trazer a criança para refletir junto com você. Antes disso, o que que eu fazia quando elas eram pequenas? Não pode pegar da mão. Era a única regra. Então, você quer o que tá? Você vai pedir, usa as palavras. Ah, ela não quer emprestar, você vem falar comigo. Aí eu entro na cena para tentar ajudar e mediar. Mesmo assim, não quer emprestar, eu não forço. Mas é isso que eu ensinava. Falar. Fala então, filho, ó, tá comigo, depois eu empresto. E às vezes, quando eu fazia isso, dava nem 1 minuto, já estava solto o brinquedo. Porque é só a criança se sentir validada. Não, tá bom. Então eu posso ter o que eu quero, eu posso ter o meu desejo Sim. aqui atendido. E aí ela larga o brinquedo. Ou eu ensinava para elas assim, ó, mostra o brinquedo mais interessante para ver se ela se distrai com aquele. A gente vai usando de Sim, de vários várias maneiras. recursos para ver o que que ajuda. Mas eu acho que, assim, falta na gente repertório também, né, Vivi? Que a Hum. gente tem medo, né? Então a gente força a dividir porque eu tenho medo que lá na frente ele não vai compartilhar e ele vai ser uma pessoa egoísta, sem entender que é natural da fase. Como a gente tem medo, né, que vai virar o mordedor, o batedor, o agressivo. Então é gatilho pra gente, mas também falta repertório pra gente. Dessa mediação, porque a gente não teve. Eu, pelo menos lá em casa, a gente não tinha. Então, o tempo inteiro que a gente estava se batendo, a gente mesmo criava nossas regras de combate. Ó, você bateu uma, então eu vou bater uma também. E totalmente disfuncional, mas né, era a maneira que a gente encontrou para se organizar, se
sobreviver, né, naquele momento enquanto irmãs. E quando tem um outro olhar, é diferente, né? E assim, as fases passam. Eu não me considero uma pessoa egoísta hoje. Eu também não queria que ela usasse. Eu usava mais as roupas da minha irmã do que elas minhas. Eu sempre achava as dela mais legais. Mas eu não me considero hoje uma pessoa egoísta ou ela egoísta porque não queria emprestar, enfim, né? A gente vai amadurecendo, nosso cérebro vai amadurecendo e isso vai acompanhando. Então, é um medo que, eu não sei, é quase como um medo de bicho-papão, né? Não existe, mas a gente tem medo. Você falou uma coisa legal que me fez pensar na palavra egoísta. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente usa com os nossos filhos, porque Sim, nessas horas a nossa tendência é falar: não seja egoísta, para de ser egoísta. E a gente vai rotulando a criança, e a criança muitas vezes não, ela sempre quer atender às expectativas dos pais. E aí o que que ela faz? Ela veste o rótulo, então eu vou ser egoísta mesmo. A criança aprende porque a gente está falando, olha só. A gente tem que aprender que as palavras têm poder, né? Isso já é bíblico, sim. mas que as palavras de pai e mãe é vezes dois. Tem o dobro, né? O discurso de quem tá ali no dia a dia, não só pai e mãe, às vezes é uma avó, às vezes é quem é o cuidador principal daquela criança. Tem muito poder e ela vai carregar aí essa fala para a vida inteira, para a vida inteira. Vai ficar ali no inconsciente dela, mas às vezes ela nem se lembra, mas vai estar ali, agindo e atrapalhando nas suas relações de adulto, Sim, muitas vezes. sim. Até essa questão do dividir, né, que é muito forte, o quanto depois, né, eu ouvi tanto que, tem que dividir, eu tenho que abrir mão das minhas coisas, porque eu não posso ser egoísta, né? Então, eu sou o contrário, não posso ser o egoísta. E aí lá na frente eu digo sim, querendo dizer não. Eu empresto, querendo ficar com aquilo, né? E eu vou deixando as minhas necessidades de lado para sempre atender as necessidades de outras pessoas. E o quanto isso não é saudável também para nossa vida adulta. Exato. A gente vai buscar um equilíbrio na vida adulta. Eu não vou viver ali na minha bolha, só vou fazer o que é bom para mim. E esquecer do outro, mas também não vou deixar de me priorizar. Natália, quantas vezes assim eu estava de plantão, já fazendo 24 horas de plantão. Você pode ficar no meu próximo plantão? Posso. E eu estava lá, 36 horas sem dormir, sem comer direito, porque eu não soube falar não. O não para o outro, quero sim para mim. Poxa, sinto muito, eu quero te ajudar, mas eu já estou aqui há 24 tô cansada, horas? eu quero ir embora. Não, mas a gente não. A dificuldade de falar não, né? Quantas vezes vem disso? Da gente aprender na infância que é mais importante priorizar o outro e esquecer as nossas próprias necessidades. E com o irmão é muito forte isso, né? Que aí sempre vai entrar também um num polo, o outro no outro. Eu volto e meio escuto, né? E aí eu tô até repetindo um pouco o assunto, mas algumas famílias falando, mas eu criei igual, eu dei a mesma quantidade de amor, eu dei tudo igual pra todo mundo. Por que que um é desse jeito e o outro é desse jeito? E a gente fala assim, é uma receita quase fadada ao fracasso, né? Porque se a gente entende que são duas pessoas diferentes desde sempre, com necessidades diferentes desde sempre, eu não posso dar a mesma coisa, né, para um e para outro. E acho que isso é muito presente, né, em relacionamentos de irmãos, essa crença, né, de que a gente tem que dar igual para todo mundo. Então, se eu dei para um, o outro tem que ser assim. E nem sempre a gente vai conseguir fazer isso, né, Vivi? Uhum. Como que é hoje, assim, na tua casa, assim? Por exemplo, às vezes uma demandou de querer um brinquedo que naquele momento você só pode comprar um e para outra você não consegue. Como que você faz, assim, essa. Quando a questão é bens materiais, vamos dizer Uhum, assim, né? Que aí vai entrar na categoria dos desejos das uhum, crianças. Muitas vezes, eu passei por isso recente numa situação de aniversário, em que uma ganha muito presente e a outra não ganha nada. Mas ela tem que entender. Mas é parte da vida. É o que a sociedade vai dizer. uhum, Mas é muito difícil para a criança estar nesse lugar. Ela vai demandar muito mais atenção, ela vai chorar, ela vai se frustrar, ela vai ficar chateada, porque ela não está recebendo presente. E aí eu entendo que tem uma necessidade emocional por trás. Eu não preciso atender os desejos dela. Se a minha outra que fez aniversário ganhou 20 presentes, eu não preciso comprar 20 para a mais nova. Eu preciso estar ali
fazendo esse colchão emocional, esse amparo. Poxa, filha, eu sei, é difícil para você mesmo ficar sem presente, é ruim. Aí a minha filha ganhou um presente, Natália. Eu vou trazer um exemplo prático que eu acho que é bem Sim. legal. Ela ganhou um presente repetido. E aí a gente falou, vamos na loja de brinquedos trocar. Enquanto a gente estava indo na loja de brinquedos, a mais nova, mamãe, mais uma vez ela vai ganhar um presente. Filha, é ruim, né? Toda hora ela fica ganhando presente. A gente não vê a hora que esse aniversário acaba, né, filha? E aí a gente foi lá na loja de brinquedos, ela, mamãe, será que não dá para você comprar uma coisinha para mim, baratinha? E eu falei, filho, o que que você quer? E ela escolheu um batonzinho que tá na moda aí, que tem o cheiro da balinha, que era um preço, assim, comparado ao preço de um brinquedo, muito barato. E se eu tenho condição, por que não? Pode ser que eu não tivesse. E aí eu ia ter que sustentar, filho. Eu sinto muito, mamãe não pode pagar. E eu sustento o desconforto. Isso é mais importante para a criança, o acolhimento. É mais importante do que eu comprar. Mas naquele momento eu podia comprar. Filha, você vai ficar feliz se você receber isso, enquanto a sua irmã recebe um presente muito mais caro, né? Ela não tem noção do dinheiro, mas ela sabe que é um presente mais caro. Vou. Nossa, ela saiu da loja pulando de alegria. Pulando. E aí eu tenho que também cuidar dos meus medos. Será Uhum. que ela não vai ficar mimada? Será que ela não vai achar que toda vez ela pode ganhar um presente? Será que, né? Esses serás que ficam aparecendo na nossa cabeça, que jogam a gente lá no futuro e deixa de olhar para o que é importante no presente. Então, muitas vezes, o que é mais importante é a gente atender uma necessidade emocional. Atender desejos também é importante. E não é isso que vai deixar a criança mimada, se a base emocional está fortalecida. Eu posso atender desejos, sim. Eu preciso? Não. Eu acho que é esse o ponto. Quando a gente pensa na questão material. E aí não vai fazer diferença se eu dou igual ou se eu dou diferente, mas na questão emocional vai. Porque tem criança que vai se sentir mais conectada com você quando ela senta para desenhar com você. E a outra não gosta de desenhar. Não, mas eu desenhei com uma, eu tenho que desenhar com a outra, assim, sabe? Sim. Quem que vai te contar o que você vai fazer? É o seu filho. Pergunta para ele. Filho, o que você gosta de fazer como mãe? O que você quer fazer como mãe? E tem vezes que ela fala assim, mamãe, não faz nada, não, vamos só ficar aqui. Que às vezes eu trago isso para ela. Sim. Não vamos fazer nada, vamos só ficar aqui. Só ficar quietinho aqui um do lado do outro. E escutar as reclamações deles, né? A gente menospreza tanto. Ela falou, a mais nova falou para mim esses dias, mamãe, eu não gosto quando eu te chamo e você fala que tem que terminar alguma coisa primeiro. Que eu sempre, né? Deixa eu só terminar isso aqui. Deixa eu só mandar um e-mail. Deixa eu só. Sou eu. É mesmo, filha? Eu vou me observar mais, então, para eu tentar te atender primeiro da próxima vez. Vou conseguir sempre? Não vou. Mas será que eu não posso falar? Deixar a louça pela metade, vou lá atender, depois eu volto para a louça? Ou realmente, se é um e-mail, uma coisa de trabalho, eu falo, tá, filha, eu preciso terminar o e-mail, mas eu vou te atender primeiro. Só que eu tenho 10 minutos. Aí depois eu volto lá que eu tenho que fazer um negócio, porque tem horário, enfim. Traz para a criança também, né? E aí, como isso tudo, gente, mas o que que tem a ver com a relação de irmãos? Tem tudo a ver, porque eu tô atendendo às necessidades emocionais de cada filho. E elas preenchidas com esse tanquinho de amor, esse tanquinho emocional, vão se relacionar melhor. É a François, né? François Adolto que fala: ninguém que se sente bem se comporta mal. Né? Então, é isso, né? Quando os potinhos estão cheios e Vivi, é que é pouca diferença, né? As duas, mas eu acho que também tem muitas famílias que têm dificuldade quando um filho é muito mais velho e outro muito pequenininho, que eles começam a querer jogar também, delegar essa responsabilidade em cima do filho mais velho. Então, você tem que cuidar do seu irmão, porque ele é mais novinho. Você tem que proteger, e aí começa a delegar um papel que é nosso enquanto pais, porque aquele cérebro também não está desenvolvido, por maior que seja, né, a diferença de idade, nessa criança mais velha.
É muita diferença entre você e seu irmão? Ó, eu querendo fazer 3 anos, link. é. Não é tanta diferença também, né? Eu percebo que é quando, assim, 5, 6 anos de É, diferença, não, eu não tinha isso tem também, de mais cuidar, não. esse discurso. Mas quando uma família chega assim para você, o que você pode fazer de observação ou de trazer assim de reflexão para que seja um pouquinho mais leve, né? Para que a gente não fique jogando também tanto pro mais velho. Eu não tive ainda essa demanda de atendimento, assim, mas quando eu vejo que esse padrão começa a acontecer, é trazer consciência para a família mesmo, que nenhuma criança pode se responsabilizar por outra. Nós somos os responsáveis. E dar responsabilidades para uma criança numa idade que ela ainda não está pronta para lidar com aquilo, traz ela para um lugar de tirar ela do momento presente, tirar ela da infância. Na idade que ela tem, o que ela tem que fazer? Ela tem que brincar. Dependendo da idade, ela vai ter que estudar. Ela precisa cuidar das suas roupas. O que que na idade dela ela é capaz de dar conta? A criança pode ter responsabilidades e deve, de acordo com a idade. Deve por quê? Porque aos pouquinhos eu vou ensinando para ela. Eu vou trazendo um senso de utilidade que vai ser importante, principalmente na adolescência. Mas quando eu trago esses papéis dessa responsabilidade, isso é pesado demais. E ela mal é responsável por ela mesma. Como é que ela vai ser responsável por outra criança? Eu acho que trazendo na consciência, na conversa, para as famílias observarem. E muitas vezes perguntando para as pessoas como é que era na sua casa. Você teve que cuidar dos seus irmãos? E quem cuidava de você? E aí nessa eu acho que é o melhor caminho, assim, a gente se conectar com a nossa história. Porque quem faz esse padrão é porque viveu esse padrão. Uhum. Dificilmente você vai criar uma coisa nova. Sim, Ou você viveu, ou você viu primos próximos, você experimentou de alguma maneira aquilo, para você entender que aquilo é natural. Então a gente vai buscar na sua história. Quem que você viu que fazia isso? Quem que tinha esse perfil de ter que sim, cuidar dos mais sim. novos? Que às vezes acho que até para se proteger também, né? Porque eu sei que existe uma sobrecarga muito grande, né? Quando você tem, por exemplo, um adolescente e um bebezinho, são necessidades muito diferentes. E aí de relacionamento, e você se sente sobrecarregado com o mais novo, e o mais velho tá demandando, mas ele já tem mais autonomia, então deixa que ele faz sozinho. Às vezes a gente vai deixando, e entra até às vezes num discurso para nos proteger. Ah, não, mas ela gosta de vir trocar a fralda, mas ela gosta de fazer, tipo, ela que quer. E E talvez que ela pode goste. acontecer, né? É, Que sim. gosta. Mas pode acontecer também eu gosto porque eu quero agradar minha mãe, eu quero me aproximar da minha mãe, que também não tá me dando atenção. Tem esse lado também que pode estar acontecendo, e às vezes a gente tem dificuldade de ter clareza, né? Nessas questões, assim, de avaliar, né? Então, assim, ai, tá tão confortável aqui pra mim. Eu acho que é isso, a palavra é clareza, né, Natália? Assim, então você deixar bem claro qual é o papel dela ali. Filha, você quer cuidar do seu irmão? Você quer me ajudar? E eu posso pedir ajuda também. Sim, Você pode trocar a fralda para mim? Você quer fazer isso? Mas saiba que isso não é sua responsabilidade e você tem todo o direito de me falar não. Deixar esse diálogo aberto, essa que é o outro filho mais velho possa se expressar. Mamãe, eu não tô afim. Eu quero sair com os meus amigos, né? E nem entrar num extremo e nem no outro, uhum. porque eu posso pedir ajuda, o que eu não posso é responsabilizar. Que é diferente. É diferente, exatamente. O difícil é como que a gente não cai, né, no, no extremo. É, a gente tem que criar essa nova crença. Adultos são responsáveis por crianças. Ponto. E ainda tem, se a gente pega, né, as histórias, por exemplo, da minha avó, que teve 9 irmãos, mas eu cuidei de todos, ó, tá todo mundo bem aí. E o quanto você deixou também de ser olhado, e ainda deixa, né, de se olhar. Exatamente. Então, quando a gente vai voltando, vai ficando mais complicado, né? Mas antigamente era mais fácil ter 8 filhos, 7 filhos. Mais fácil pra quem? É, exatamente. Ai, e a gente vai falando, e a gente vai falando. Vivi, eu queria assim
De tudo isso que a gente conversou, né? Se você sentiu falta de algo que a gente pode falar, assim, trazer de recado para quem é mãe de 2 ou mais, né? Para quem tem esse relacionamento de irmãos. E depois que você deixasse esse recado, também falar onde as pessoas podem te encontrar, entrar em contato. Eu sei que tá vindo coisa nova por aí, então já incentiva as pessoas a te seguirem. Tá. Eu acho que assim, a gente tocou em vários pontos importantes, mas sempre refrisar que todo o processo começa por nós. Então, como que eu estou disponível para cuidar, e eu estou falando de uma disponibilidade emocional, se eu não me cuido? Então, a gente falou pouco sobre isso, e eu acho que todo Sim, programa a gente precisa relembrar toda vez, né? Trazer nos stories, trazer no podcast, a importância do nosso autocuidado, a importância da gente olhar para as nossas emoções, fazer algo que nos traga bem-estar, porque se eu estou bem, eu cuido melhor. Se eu tô bem, eu vou explodir menos, eu vou ter mais paciência. Não é que eu não vou ser uma pessoa zen, paciente. Não, mas eu vou estar melhor no dia a dia para lidar. Porque eu só consigo mediar os conflitos quando eu tenho esse amadurecimento emocional. É parte fundamental. Se eu quero cuidar, eu tenho que cuidar de mim primeiro. e eu até tiro um peso, né? Porque às vezes as crianças, quando tomam mais consciência, poxa, minha mãe abriu mão de tudo para cuidar de mim, e aí eu me sinto um peso para essa mãe. A gente tira esse peso dessa responsabilidade também, né? Que fica muito inconsciente. Exatamente. Porque vem no discurso também, né? Faço tudo por você, É. larguei tudo por você, mas eu não te pedi nada. Pois Pediu sim. É, então, assim, quando a gente tem mais de um filho, a gente quer, claro que a gente quer que eles se relacionem bem, que eles se amem. Eu não vou forçar esse amor. Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar das minhas feridas, das minhas dores, das minhas emoções, para que eu consiga, no dia a dia, estar bem para lidar com os conflitos que são parte da vida, com as brigas que são parte da vida. E aí sim as crianças vão aprendendo de longo prazo. Então eu vou ter uma expectativa de que todo o trabalho que eu estou fazendo agora, o fruto, eu não vou colher agora. Eu vou colher lá na frente, quando meu filho se tornar adolescente para adulto. Então, cuidar das nossas expectativas também, porque muitas vezes, eu estou fazendo de tudo, eu estou tentando, e meu filho não melhora o comportamento, as crianças continuam brigando. As crianças vão continuar brigando. É a maneira como a gente olha para essas brigas e a gente se relaciona com elas que vai fazer a diferença no relacionamento entre irmãos no futuro. Que lindo. Que até. Acho que é isso que eu tinha de mensagem. E para me encontrar, meu Instagram é @vivicirineu. Também na Rede Vivax Televisão, eu tenho o programa Pais e Filhos, toda segunda às 11h30, onde Natália já participou, já teve a honra de estar lá comigo, e eu tive a honra de poder aprender. A gente falou sobre agressividade, né? É. Nossa, foi demais aquele programa. Em breve vai ter uns cortes aí que a gente vai colocar no Instagram para que as pessoas aprendam muito com você, né, Natália? A agressividade é uma coisa que, sim, é outro assunto aqui, mas é algo que mexe, que nos desafia muito. E que também tá muito presente. É um outro assunto, mas tá muito presente entre irmãos. Ah, total. Tempo inteiro. O tempo inteiro. É. O tempo inteiro. E se a gente aprende a lidar com essa agressividade, a gente melhora a relação de irmãos, né? Tá tudo Com relacionado. certeza. Não tem como dissociar, né? Exatamente. Tá, tem o programa, você falou da Rede Vivax, você falou do seu Instagram e Eu você tenho tem um várias canal redes. também. Isso, eu tenho um canal do YouTube que tá meio parado, mas é Mas já o tem muita coisa legal também pra Vivi pessoa assistir. Cirineu, meu canal do YouTube, mas aonde eu sou mais ativa atualmente é no Instagram mesmo. Certo. Obrigada, Vivi, muito obrigada por estar aqui e por também, assim, abrir a sua história, né? Que não é todo mundo que tem essa disponibilidade. E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, porque acho que quando a gente conta as nossas histórias também, a gente se conecta com outras pessoas e ajuda outras pessoas de uma maneira diferente, né? De um outro lugar. E para você que ficou
até aqui. Eu agradeço a sua audiência. Se esse conteúdo fez sentido para você, se fez diferença, compartilhe com os amigos, com os familiares. É sempre importante a gente colocar essa perspectiva da criança, dos relacionamentos, para que a gente possa construir uma sociedade mais amorosa, mais compassiva. Então, eu espero vocês na próxima semana. Até lá!